E aí pessoal, bem-vindos de volta ao Carbon Scoring, o melhor lugar para quadrinhos, história e action figures. E como vocês podem ver, estou descendo para o meu lounge secreto, o lugar onde eu exponho o melhor do melhor da minha coleção de action figures. E hoje nós vamos vir aqui e dar uma olhada nas minhas exposições de Marvel Legends. Isso mesmo, vamos passar prateleira por prateleira, falar sobre cada uma delas, o que eu pensei enquanto montava, e de certa forma por que escolhi as figuras que escolhi. Mas com uma exposição tão incrível, é preciso começar de algum lugar. E o único lugar que faz sentido é com os heróis mais poderosos da Terra. Vamos conferir o que tenho na minha exposição dos Vingadores. Já fiz um vídeo inteiro sobre isso. Então, se você quiser conferir o que eu estava pensando sobre o motivo de ter escolhido essas figuras para essa exposição, por favor, assista lá. Na verdade, houve algumas mudanças, então vamos ver isso enquanto seguimos. Mas, sabe, os Vingadores são, pra mim, como eu disse, os heróis mais poderosos da Terra. Eles são os líderes do universo Marvel. Então, eu realmente tentei escolher um grupo aqui que representasse meio que a minha época clássica favorita da equipe. E pra mim, isso é mais ou menos do final dos anos 70 até meados dos anos 80, mas sempre que você fala dos Vingadores, tem que começar com os três grandes. E aqui estão eles, Capitão América, Homem de Ferro e Thor. Agora, para os que eu escolhi, eu tenho o Capitão América de 20º aniversário, mas com uma cabeça personalizada, e vou deixar informações sobre isso na descrição. Eu tenho um Thor antigo da Toy Biz, porque eu realmente sinto que esse Thor é a versão mais parecida com os quadrinhos ou a mais clássica dos gibis. Eu gosto dele até mais do que alguns dos novos Marvel Legends. E aí eu tive que escolher o MyFX para aquele Homem de Ferro clássico dos anos 70 e 80, então esses três definitivamente vão ser a base. Mas atrás deles você tem o Vingador original e no geral o grande casca-grossa, o incrível Hulk. E esse é o Marvel Select Hulk Immortal. E ele é tão grande, mas o que ele faz é dar base para toda essa exposição. Tipo, ele realmente define o formato de tudo. Agora, atrás dele, temos várias versões de outro Vingador fundador, o poderoso Homem-Formiga. Então, esse Homem-Formiga eu acho muito legal porque eu uso diferentes versões do personagem para mostrar que ele está ou crescendo de volta ao tamanho normal, ou encolhendo até o tamanho de uma formiga. Eu tenho o Homem Gigante Build-A-Figure da Toy Biz, que com certeza tem um dos melhores esculpidos de rosto deles. E o novo Homem Gigante da HasLab é ótimo. Ele simplesmente dominaria toda essa exposição, e eu também tenho o Golias da linha Marvel Universe, muito legal. Outra Vingadora fundadora com a Vespa, essa figura mais nova é simplesmente espetacular, eu nem sei o que mais dizer sobre ela, é simplesmente linda. E aí temos alguns dos Vingadores mais marcantes dos anos 70 e 80, como o Hércules e a Capitã Marvel. Esse Magnum incrível. Estou muito feliz que finalmente temos um Magnum dos anos 80 com jaqueta safari. Aqui na frente você tem mais os Vingadores mais clássicos, como o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra. Assim como deste lado, o Visão e a Feiticeira Escarlate. O Mercúrio Verde integrou a segunda formação dos Vingadores, junto com o Gavião Arqueiro e Feiticeira Escarlate, merecendo estar aqui. Mulher Hulk foi uma das principais Vingadoras dos anos 80. Outros grandes personagens incluem Carol Danvers, Warbird, que logo vai ser substituída por uma figura nova, além de Pantera Negra e Falcão. Sabe, há tantos personagens incríveis dos Vingadores que isso aqui poderia ser 5 exposições desse tamanho. Pra mim, esses são basicamente os Vingadores clássicos do fim dos anos 70 e começo dos 80. Uma das minhas exposições favoritas atualmente, e que está em constante mudança, é a exposição do Aranhaverso. A exposição do Aranhaverso é divertida, pois permite incluir figuras que não caberiam em outros contextos. Mas elas sempre funcionam como parte do Aranhaverso. Mas no centro do Aranhaverso eu tenho essa peça central incrível aqui com os personagens principais. E todos eles estão nessas bases flutuantes com os suportes de fio gigantes da Iron Wing Collectibles. E eu vou incluir um link para esses suportes também, porque você vai vê-los em várias exibições. Mas bem no centro você tem Miles, Pete e Gwen. No topo você tem o Aranha Escarlate, o Homem-Aranha Noir e o Homem-Aranha Punk. E aí embaixo, meio que saltando da parte de baixo, Aranha 2099 Porco-Aranha, Penny Parker e Homem-Aranha Índia. E enquanto eu caminho ao redor dessa exposição, você pode ver que nesses suportes de voo, parece que todos eles estão explodindo do centro. É um visual muito legal.
E de qualquer ângulo que você olha, realmente tem essa sensação dinâmica. Eu simplesmente adoro isso. Mas eu me diverti muito com essa exposição, adicionando coisas que talvez você não esperasse ver. Por exemplo, este é um Leopardon de metal de cast da Bandai dos anos 1970 que eu comprei na minha viagem ao Japão neste último verão. Você não pode ter uma exposição do Aranhaverso sem um Spider Mobile. Então, eu usei o suporte de voo Iron Wing para deixar esse cara no ar, voando por aí. Aqui está uma cabeça personalizada do espetacular Homem-Aranha que eu acho que ficou absolutamente incrível. E claro, você tem alguns dos personagens ali, como o Garoto Aranha. Mas aqui estão meio que vinhetas do filme. Aqui estão Miles e Peach. E aqui está o Miles como o Gatuno, e o Gatuno como o Gatuno. Então, há tantas oportunidades com essa exposição. Por exemplo, aqui eu tenho o Homem-Aranha do Japão e o Homem-Aranha 77 customizado que eu fiz, que provavelmente vai ser rapidamente substituído quando o duo for lançado como exclusivo do Walmart. Mas no geral, essa é simplesmente uma exposição absolutamente divertida do Aranhaverso. Heróis valem tanto quanto seus vilões. E felizmente, ao longo dos mais de 20 anos em que temos recebido figuras Marvel Legends na escala de 6 polegadas, nós ganhamos uma tonelada de vilões. E este é o meu principal expositor de vilões da Marvel. Eu acho que tem alguns bem legais e bem únicos aqui. Alguns dos meus favoritos incluem Batroc. Você pode ver que eu coloquei o Batroc, o saltador, em uma pose de salto ali. Você vê o controlador e o cabeça de ovo se esgueirando ali atrás. Quem imaginaria que um dia teríamos essas duas figuras? Nuke e uma edição mais recente, Bushwhacker, com aquele braço tão nojento dele. Sabe, tem algumas figuras que talvez você nunca pensou que viriam na versão de 15 centímetros como o Laser Vivo. Mas bem no centro você tem uns caras realmente legais como o Treinador, Cavaleiro do Medo e, claro, o Ultron cercado pelo Caveira Vermelha e o Barão Zemo. Esses são alguns dos principais. Temos membros da Sociedade da Serpente aqui. Eu me lembro de uma edição do Peter Parker, o espetacular Homem-Aranha, com um contra-ataque que foi muito legal. Então ele coloca na primeira fila um grupo de vilões bem interessantes, mas vamos ver muitos outros. Se você viu meu vídeo longo explorando o Salão Secreto, obrigado, agradeço muito. Mas eu não acredito que eu tinha essa estante montada naquela época. Não, essa é a minha estante da AIM, Shield Hydra. E então você pode ver aqui. Eu tenho as forças da AIM com todos os diferentes cientistas da AIM cercando o MODOK. Uma figura muito legal. Eu adoro como todo esse amarelo combina aqui, que é equilibrado do outro lado por todo o verde da Hydra. Então, a Hydra na verdade é muito legal, porque você tem todos os tipos de líderes da Hydra, a Víbora, e essa figura muito bacana do Capitão América. Isso foi da época dele durante o Império Secreto, quando ele basicamente era o líder da Hydra. Muito legal. Mas eles também precisam ter alguns mocinhos. E então os agentes da Sigilde estão bem aqui no meio com Dan Dugan e Quake, além de Sharon Carter. Eu tenho ali o que eu acho que é uma viúva negra mais no estilo da Sigilde. Uma androide da Sigilde Build-A-Figure está escondido lá atrás. Mas é claro, Nick Fury está bem aqui na frente com seu jetpack partindo para a ação. Então você combina as forças da SHIELD com seus dois maiores inimigos, a Hydra e a IMA, e eu acho que isso resulta em uma prateleira muito boa mesmo. Lá na fileira de baixo, do lado oposto, está outro dos maiores vilões da Marvel. Dessa vez temos alguns caras que eu acho que seriam considerados principalmente vilões do Hulk, com esses enormes build-a-figures e personagens gigantes, além das figuras muito desejadas do Esquadrão de Demolição. Eu reconheço o quanto elas são valiosas. E então eles estão bem ali, em toda a sua glória, com o Homem Absorvente e o Fecker bem na frente. Eu realmente adoro aquela figura do Zinzimnu. Isso é simplesmente insano. E aí você tem meio que as figuras contra as quais o Hulk lutaria. O líder e o Homem Radioativo, Armadillo e, claro, Abominável. Mas aí ocupando esse canto estão eles não são a Guarda Carmesim. Eu disse isso da última vez porque isso é coisa do G.I. Joe, mas aqui é uma combinação de figuras da Diamond Select e figuras da Marvel que formam os Carmesins, seja lá o que forem, os vilões russos do universo Marvel, mas no geral, eles parecem muito legais. Então mais uma prateleira super incrível, não está exagerada porque essas figuras são muito grandes. Eu não queria colocar tantas ali a ponto de sobrecarregar tudo, mas acho que está um equilíbrio bem legal.
Não tem nenhuma prateleira em que eu tenha colocado mais esforço para deixar exatamente do jeito que eu queria, do que essa prateleira dos X-Men. Você pode ver que eu utilizei os suportes de voo da Iron Wing Collectibles para realmente criar um pouco de equilíbrio e profundidade nisso aqui. Minha prateleira dos X-Men está realmente dividida em 3 seções distintas. Aqui no centro você tem os personagens de Giant Size X-Men número 1, os X-Men totalmente novos e diferentes. Todo mundo, desde Noturno até Thunderbird, Colossus, Tempestade, Wolverine, Solaris e Banshee. Claro, você tem o Professor X em sua cadeira de rodas com um cobertor personalizado sobre as pernas e acima deles a personagem e a história que realmente definiram essa equipe com a Fênix. Você pode ver que eu usei uma cabeça da Fênix Negra no novo corpo da Jean Grey como Fênix. À direita deste lado você tem os X-Men originais. Mas eles estão mais com aqueles uniformes do fim dos anos 70 e dos anos 80 com Ciclope e Garota Marvel fera. Depois que ele passou pela transformação, aquela figura espetacular do anjo ocupando o canto de trás e o Homem de Gelo caindo do trenó de gelo como ele sempre faz. Mas aí a gente muda para esse lado, onde temos os X-Men do Jim Lee, a era que realmente definiu as versões Marvel Legends da equipe. Você tem todo mundo, desde Gambit e Vampira até Jubileu e Wolverine com o traje marrom. Você tem Bishop, Ford e Psylocke. E nesse canto a figura do Arcanjo. Então, o que vemos quando colocamos todos juntos é a minha exibição definitiva do que eu considero ser as maiores equipes dos X-Men de todos os tempos. Ei, sabe, tem muita coisa legal aqui embaixo. Então, se você está gostando desse breve tour pelo meu lounge secreto, me avise nos comentários. Diga o que você quer ver. Você gostaria de ver uma análise aprofundada da minha coleção de Patrulha Estelar? Ou você é alguém que se interessaria muito mais em ver Transformers? Só me avisar. Mas não importa o que você faça, vai lá e se inscreve no Carbon Scoring, porque estamos trazendo conteúdo de qualidade como esse toda semana. Pra mim, essa é uma prateleira super divertida porque, como um garoto dos anos 80 e alguém que cresceu adorando as histórias e a arte de John Byrne, eu simplesmente tive que montar esse time da Tropa Alpha e deixar em exibição. E eu adoro como eu coloquei o suporte de voo pro Guardião, meio que levantando ele acima dos outros heróis, com o Sasquatch segurando um dos lados. E o time ficou realmente muito bom junto, mas é que sozinhos eles não são suficientes para ocupar uma prateleira inteira. Então, se eles estão representando os anos 80, eu tenho os defensores representando os anos 70. E você tem os defensores originais aqui em cima com Doutor Estranho, Hulk, Surfista Prateado e Namor. E aí meio que os defensores do final dos anos 70 e 80 com Damian Hellstrom, o filho de Satã. E alguém me deu a ideia de usar a capa do E.C. do Peter Parker para ele. E eu acho que realmente ficou muito legal. Gosto muito da Felina Infernal, do Falcão Noturno e daquela Valkyria antiga. A outra Valkyria está na minha exposição de Asgard. Mas se os defensores representam os anos 70 e a Tropa Alpha representa os anos 80, então os anos 90 foram dos Novos Guerreiros. E tem alguns designs muito legais nessa exposição, eu adoro aquela figura do Bola Veloz. Namorita provavelmente é Namorita é uma das figuras mais novas que chegaram. Você tem a Estrela de Fogo, e eu tive que usar o Nova que era exclusivo da assinatura Marvel Unlimited. Acho ruim que ele tenha ficado escondido ali atrás. Você tinha que assinar o Marvel Unlimited para conseguir, mas ele é o que realmente melhor representa o visual dele na época dos Novos Guerreiros. Então essa é meio que minha prateleira de heróis dos anos 70, 80 e 90. Você não achou que a gente tinha esquecido do Homem-Aranha, né? Não, claro que não. E ninguém no universo Marvel tem uma galeria de vilões como a do Homem-Aranha. Mais especificamente, o coração e a alma da galeria de vilões dele foram todos criados nas primeiras 38 edições, desenhadas pelo co-criador dele, Steve Ditko. Agora Steve Ditko cuidava do enredo a maioria dessas edições. Então, grande parte do crédito pelo design e a aparência desses personagens deve ser dada a Steve Ditko. Obviamente você tem que começar com os principais inimigos dele, Duende Verde, Jonah Jameson e essa nova figura do Dr. Octopus Damesco. Ela fica muito boa aqui em cima com as outras e é realmente uma figura melhor do que qualquer uma que recebemos da Marvel Legends até agora. Lá atrás eu tenho alguns customs como o Homem Ígneo e o Caçador de Aranhas daquele clássico da edição 25. Além disso, aqui está o Mestre do Crime, outro vilão clássico do início do Ditko, sabe? Meio mafioso. Esse lagarto foi literalmente tirado direto das páginas.
E vindo aqui para esse outro canto, eu tenho mais alguns customs do chefão e dos executores. De novo, o Dítico tinha aquele estilo mais pé no chão, onde o Homem-Aranha, claro, enfrentava caras como o Escorpião e o Eletro, mas também lutava contra vilões comuns das ruas. Então essa prateleira é dedicada exclusivamente a todos os meus vilões do Dítico. Mas espere, temos mais alguns vilões aqui embaixo, e alguns deles também pertencem ao Steve Ditko. Aqui está outro grupo de vilões malignos, liderados pelo Dormammu, uma figura, um personagem que foi criado pelo Steve Ditko durante sua fase em Strange Tales. Mas é aqui que você sabe alguns dos vilões mais legais e místicos, tipo os vilões do Motoqueiro Fantasma, do Doutor Estranho, o Mindless One Build-A-Figure e o Void Build-A-Figure estão ali atrás. Você também tem aquela figura insana do By-Beast, assim como o Dr. Hyde. É uma prateleira realmente divertida, quase com um tema vermelho, que eu acho que funciona super bem para esses vilões únicos do universo Marvel. Atravessando a ponte do arco-íris até Asgard. Sabe, aqueles desenhos de 67 da Marvel, Capitão América, Homem de Ferro, Namor e Thor tinham as melhores músicas tema de todos os tempos. Então estamos lá em cima para a exposição de Asgard. E essa é uma ótima oportunidade para eu me exibir e mostrar meu Fin Fang Foom Build-A-Figure original. Ele fica muito maneiro, meio que dominando todas as outras figuras de Asgard. Agora, uma decisão que eu tive que tomar foi qual Thor eu deveria usar nessa exposição. E eu decidi usar o Thor do retorno da Marvel Legends, inspirado no Oliver Quipple. Agora, ele não é exatamente o Thor clássico do Jack Kirby, mas eu realmente acho que ele funciona muito bem nessa exposição. Antes de tudo, é uma figura incrível, olha só isso. Em segundo lugar, isso realmente marcou o retorno da Hasbro às figuras de 15 centímetros e a sua rededicação à linha Marvel Legends. Ela tem um papel especial no colecionismo, por isso quis dar destaque a ela nessa exposição. Além disso, ela fica muito bem ao lado da versão da Jane Foster do Thor, assim como uma das minhas figuras de ação favoritas de todos os tempos, a Beta Ray Bill da Toy Biz de 1997. Se você mostrar uma figura melhor, eu compro e exponho. Mas eu duvido que você encontre algo melhor do que aquela beleza com escultura incrível e acabamento em VAC Metal do Beta Ray Bill. Agora, essa figura já tem quase, 30 anos. Uma figura novinha em folha que eu acho que definitivamente vai resistir ao teste do tempo é o Odin. Esse novo Odin do ano passado é simplesmente fantástico. Eu provavelmente preciso deixá-lo ainda mais em destaque aqui. Mas de qualquer jeito que você olhe, esse é um visual incrível de Asgard. Se você me perguntasse qual que é o meu segundo gibi favorito da Marvel depois do Homem-Aranha, teria que ser o Quarteto Fantástico. Tem simplesmente muita narrativa incrível. E o coração e a alma do universo Marvel realmente vieram das páginas do Quarteto Fantástico, especialmente aquelas primeiras 100 edições criadas por Jack Kirby e Stan Lee. E felizmente eu tenho os dois bem aqui na minha exposição do Quarteto Fantástico. Agora, o Quarteto Fantástico trouxe tantos vilões únicos para o universo Marvel, mas foi realmente essa primeira família de aventureiros que serviu de base para tudo. E essas figuras exclusivas do Quarteto Fantástico da Walgreens realmente capturam incrivelmente bem a fase inicial do Cub. Agora eu trapaceei. E eu peguei dois dos Fantásticos Fantásticas, as banheiras voadoras do original Toy Biz. Do Build-A-Figure. Lixei e colei as partes para criar uma banheira voadora incrível, o Fantasticar. Também dá para ver Franklin Richards e Herbie dentro dela. Claro, eu tenho uma versão mesco do Dentinho com os inumanos crescendo rapidamente. Só precisamos de mais alguns. Eu tenho alguns customs ali atrás esperando as versões oficiais chegarem. Mas quando você fala sobre a primeira família do universo Marvel, é por aqui que você tem que começar. Mas não precisamos parar por aí, porque talvez a minha fase favorita do Quarteto Fantástico tenha sido a do John Byrne. Agora, eu falei sobre o quanto eu gostava do John Byrne nos anos 80 e a fase dele no Quarteto Fantástico nessa época foi absolutamente espetacular. Ele mudou os uniformes após visitar a Zona Negativa, invertendo as cores. A Mulher Hulk entrou na equipe após as Guerras Secretas da Marvel. Então esse grupo é para representar aquele visual da equipe. E aqui temos alguns dos vilões mais clássicos de todos. Você tem o Homem Toupeira, Namor e o Dr. Destino nesse trono personalizado que foi fornecido para mim pela Toy Blocks. Agradeço muito por isso.
o Vigia, e então diferentes arautos de Galactus como Fire Lord Nova e, claro, aqui atrás, o Surfista Prateado. E todos eles estão circulando em volta daquele incrível Galactus Build a Figure da Toy Biz, que foi, você sabe, realmente o começo de muita coisa. Ele se encaixa muito bem na exposição. Mais uma ostentação. Eu ainda tenho minha figura original do Homem-Dragão, e eu sei que vamos ganhar uma nova. Estou muito empolgado que todos terão a chance de ter um Homem-Dragão, mas vai ser difícil superar quão boa é essa. Quando se fala em Marvel, fala-se do Quarteto Fantástico. Minhas duas prateleiras deles são das minhas favoritas. Nós definitivamente não terminamos com os vilões do Aranha, nem de longe. E quando você está na segunda prateleira dos vilões do Aranha e tem caras tão incríveis aqui embaixo como o Rhino, o Venom e o Rei do Crime, você sabe que tem a galeria de vilões definitiva da Marvel. Tem alguns que eu simplesmente adoro. Eu adoro esse cantinho do fundo que tem o Puma, a Sabre de Prata e a Rosa. Esse é meio que o meu cantinho do Ron Friends e do Tom DeFalco ali. Eu acho isso simplesmente fantástico. O Duende Macabro foi o primeiro vilão nos quadrinhos que eu li, então ele sempre vai ter um lugar especial no meu coração. E eu escolhi uma versão do Venom bem no estilo do Todd McFarlane para ser o centro dessa exposição, ladeado por esses dois grandalhões que ficam incríveis. Uma das adições mais recentes desse lado é o Kane. Se conseguirmos mais figuras, talvez possamos montar uma exposição inteira da saga dos clones. Mas, por enquanto, ele vai fazer parte da prateleira de vilões do Aranha número 2. Eu nunca quero dizer que alguma prateleira em particular é a minha favorita, mas tem algumas que são muito mais divertidas do que as outras. E é exatamente isso que temos aqui com o que eu chamo de minha prateleira cósmica. Agora, é meio uma mistura, eu admito isso, mas eu realmente acho que todos eles se encaixam tematicamente no mesmo lugar. Agora, é claro, você tem personagens que você absolutamente esperaria ver em uma prateleira cósmica como Thanos, junto com a pequena escultura da morte que veio da Diamond Select. Aquele Adam Warlock não vai ficar muito tempo nessa exposição. Ele não vai durar muito nessa exposição. Quero dizer, ele vai ser substituído relativamente rápido, já que o novo está prestes a ser lançado. E o Quasar ali atrás, outro que é realmente muito legal. Mas é esse lance de montar equipes que a gente consegue fazer. Tipo, estamos começando a montar uma versão muito mais clássica dos Guardiões da Galáxia, aquele Yondu e aquele Senhor das Estrelas. Aquele tipo de Senhor das Estrelas clássico dos quadrinhos é sensacional. Então, aquele é o Drax e um Groot muito mais fiel aos quadrinhos ali atrás. Eu adoro a Abnária, ela é uma personagem cósmica incrível. Mas ela aparece novamente como Capitã Marvel com outros soldados Kree ao redor dela. Claro, você tem que ter as diferentes versões da Tropa Nova. E todos eles estão se esgueirando lá atrás com Ronan, o Acusador e o Sentinela Kree. Este é sem dúvida um dos bonecos mais legais que a Hasbro já fez, o Motoqueiro Fantasma Cósmico. Quero dizer, esse negócio é simplesmente insano e incrível. E eu adoro que a base de exibição dele permite que você o coloque meio alto em um ângulo inclinado, isso é muito legal. Se você tem os mocinhos, tem que ter os vilões. Então temos um monte de Skrulls aqui. Howard, o Pato, de certa forma, não sei porque ele se encaixa. Mas os que eu mais gosto mesmo são o Death's Head exclusivo da San Diego Comic Con. Ele fica incrível bem aqui na frente da prateleira, aquele amarelo, azul e vermelho, muito legal. E outro dos nossos heróis cósmicos, ele realmente não se encaixa em nenhum outro lugar, mas ele absolutamente tinha que ficar aqui embaixo. E esse é o Crystal, o Guerreiro de Cristal. Então é só diversão, né? Às vezes os quadrinhos podem ser malucos e divertidos. E é exatamente isso que essa prateleira grita pra mim, com Death's Head e Crystal na frente do Thanos. Não sei, cara, isso é como colecionar action figures deveria ser. Beleza, essa é uma das minhas prateleiras mais antigas e provavelmente uma das que mais precisam de uma reforma completa e renovação. E é a minha prateleira de vilões dos X-Men. Tem figuras aqui que datam de 2002, tem figuras da Toy Biz de 2007, tem os Build-A-Figures originais da Toy Biz. Todos esses já foram refeitos pela Hasbro, mas tem algo tão especial nessas figuras originais da Toy Biz. Só não sei quantos serão substituídos. O Sapo e o Avalanche, por exemplo, podem ser substituídos. Eu já troquei o Pyro ali, mas cara, esses Sentinelas Build-A-Figure são muito bons. Eu já fiz a pré-venda dos novos Sentinelas dos X-Men 97, então eles definitivamente vão ter cores mais vibrantes quando você olhar para isso. Mas tem tanta coisa boa aqui.
Tem tanta coisa legal acumulada, Black Tom, Samurai de Prata, que eu adoro isso. Mas eu sei que já tenho versões mais novas e definitivas de muitos desses. Então, muito em breve, vamos ter um vídeo onde eu refaço essa exposição de vilões dos X-Men. Nem sei se tenho muito a dizer sobre meu arsenal do Homem de Ferro, só que amo esse vermelho e dourado. Existem tantas versões únicas do Homem de Ferro aqui em cima. Tem algumas que você sabe são mais antigas que outras, algumas são de linhas diferentes, algumas são bem malucas, algumas são de metal vac, outras são de plástico. Algumas mostram fases curtas nos quadrinhos, outras são visuais clássicos da armadura dele. Figuras gigantes, enormes como o Thor Buster, o Hulk Buster e talvez a mais legal de todas, o Homem de Ferro da Dinastia M. Então sempre que você tem um display de Marvel Legends, basicamente precisa dedicar uma prateleira inteira ao arsenal do Homem de Ferro. Já falamos sobre o lado cósmico, já falamos sobre mutantes, já falamos sobre os Vingadores, mas precisamos olhar para aqueles heróis urbanos, aqueles personagens mais sombrios e realistas da Marvel que realmente têm seu próprio espaço no universo Marvel, e por isso merecem uma prateleira dedicada só para eles. E o que você vê aqui é que os cantos ficam por conta do motoqueiro fantasma. Você tem o motoqueiro fantasma original, Johnny Blaze. E aí, se você olhar mais pra cá, tem o novo motoqueiro fantasma dos anos 90, Danny Cat. Agora dois dos meus heróis favoritos dos anos 70 e 80, os heróis de aluguel, Powerman e Punho de Ferro, bem ali juntos como realmente deveriam estar. Você tem o Justiceiro com a cabeça personalizada no estilo Mike Zeck naquele corpo do Justiceiro, além do retalho. Alguns personagens super subestimados ali atrás com manto e adaga, muito legal. E o manto está com uma capa personalizada. Shang-Chi, assim como a Dazzler Disco, ela sempre me pareceu tão anos 70, ela meio que tinha que estar ali junto com o Cavaleiro da Lua e o Monstro do Pântano. Mas bem no meio eu tenho a figura do Demolidor da Mafex. E claro, se tem alguém que é o chefe dos personagens urbanos da Marvel, com certeza é o Demolidor. Então aqui está o Demolidor voando por aí. Você pode ver o seu bastão girando e circulando ao redor dele. Acho que isso dá um visual incrível para a exposição. E atrás dele, em uma base personalizada de gárgula que foi fornecida para mim pela Iron Wing Collectibles, eu tenho o Mercenário e a Elektra. Então, quando você olha para a minha prateleira estilo Marvel Knights, dos heróis urbanos da Marvel, tudo gira em torno daquela figura do Demolidor, e fica simplesmente sensacional. Já vimos duas outras prateleiras de vilões do Aranha. Esses são alguns dos clássicos. Você está falando do Duende Verde, Venom, mas vamos falar sobre alguns dos vilões menos conhecidos do Aranha, aqueles que na verdade aquecem mais o meu coração do que qualquer outro. E esses são os que estão aqui embaixo, nessa prateleira. Todo mundo, desde o Jack-o'-lantern até a Mosca, passando pelo Boomerang e o Demônio da Velocidade. E claro, você tem alguns dos meus favoritos absolutos. Razorback, que eu acho que na verdade não é um vilão. Acho que ele é um aliado do Homem-Aranha. O mesmo vale para o Homem-Sapo e a Coelha Branca. Eu tenho um spot personalizado bem na frente daquela figura espetacular do Homem-Lobo. Muito bom. Aqui está um cardíaco personalizado, realmente muito bom. Com certeza precisamos de um novo dele. Eu tenho a Besouro Feminina, assim como uma das figuras mais novas de toda essa coleção. E essa é a Electro Feminina. E você pode ver que ela está bem aqui, voando em um daqueles suportes de voo personalizados, com seus incríveis efeitos elétricos se espalhando por todo lugar. Então esse é um display que me faz sorrir toda vez que eu olho para ele. E sim, tem alguns que talvez não se encaixem muito bem, mas eles se encaixam perfeitamente nesse display do lado mais engraçado dos vilões do Aranha. Então, finalmente chegamos ao ponto central, o epicentro de toda a minha coleção, a minha exposição do Aranha de 6 polegadas. Eu realmente fiz um vídeo inteiro sobre essa prateleira, explicando o motivo das figuras que escolhi e das que deixei de fora. Mas resumindo, é isso. Isso aqui é para ser uma jornada pela história artística do Aranha, olhando desde o começo. Começando com o incrível Amazing Fantasy XV de Steve Ditko, passando por toda a era Steve Ditko nos quadrinhos, chegando à fase do John Romita Sr., depois entrando nos anos 1980 com Ron Frenz e Todd McFarlane, e seu enorme impacto no Cabeça de Teia, até chegar em Mark Bagley e Erik Larsen. A gente chega na saga do clone aqui no final. E depois alguns dos artistas mais modernos do Homem-Aranha, como Humberto Ramos e J. Scott Campbell. Todos eles estão representados aqui.
Isso é feito para te levar por uma viagem nostálgica por toda a história do Homem-Aranha. E eu acho que consegui fazer isso de uma forma que realmente permite que cada figura individual se destaque e realmente faça parte dessa exposição. É a que mais me deixa feliz quando venho aqui embaixo, porque olho para ela e simplesmente vejo todo o coração e a alma, toda a alegria de colecionar, toda a criatividade que entram nisso. Então eu espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu explorando aqui no lounge secreto. É simplesmente um lugar super divertido, é onde eu venho para fugir de tudo. E como sempre, para o melhor da história dos quadrinhos e action figures, inscreva-se no Carbon Scoring.